E se você pudesse viver quase 1000 anos? Ver gerações inteiras nascerem, crescerem e desaparecerem enquanto seus olhos permanecem testemunhando tudo? Entre todas as histórias que o Antigo Testamento nos revela, poucas carregam tanto mistério quanto a vida de Matusalém, o homem que respirou neste mundo por 969 anos. Muitos olham para esse número como uma lenda, uma alegoria, um exagero. Mas para aqueles que creem, a longevidade de Matusalém é uma chave que revela a paciência de Deus e o julgamento que pairava sobre uma humanidade corrompida. Ele nasceu quando a maldade dos homens começava a se tornar como um veneno que contaminava toda a criação. Viveu tanto que assistiu a ruína moral crescer até que não houvesse mais retorno. Imagine carregar nos ombros quase 1 milênio de lembranças. As alegrias se acumulam, mas também os lutos. Os rostos dos filhos, dos netos e bisnetos se apagam na poeira do tempo. Matusalém caminhou por esta terra com o peso de saber que seus dias eram testemunhas de algo muito maior do que ele próprio, uma história escrita por mãos divinas. Mas a vida longa não foi apenas um presente. Foi também um chamado silencioso para manter viva a memória de quem era Deus em uma geração que havia escolhido esquecer. Matusalém não foi um rei, não liderou exércitos, não construiu cidades grandiosas. E, no entanto, sua existência atravessou eras como uma tocha que insistia em não se apagar, mesmo quando a escuridão parecia total. Quando você ouve o nome dele, talvez imagine apenas um ancião de barba longa e passos arrastados. Mas por trás dessa imagem repousa um dilema espiritual profundo. Por que Deus permite que alguns vivam tanto, enquanto outros partem cedo? O que ele queria ensinar ao mundo ao deixar Matusalém viver até a véspera do dilúvio? O juízo que viria varrer toda a impureza da face da terra? Nesta história, você vai conhecer não apenas a cronologia de uma vida incomum, mas o propósito silencioso que sustentou cada ano e cada suspiro de Matusalém. Prepare seu coração, pois esta jornada vai além do tempo. Ela toca o âmago da fé e revela que longevidade sem obediência é apenas poeira que se perde no vento. O mundo nos dias de Matusalém era um lugar muito diferente daquele que conhecemos. Não havia reis ou reinos erguidos em pedra, nem cidades muradas repletas de comércio e multidões. Era uma terra primitiva, em que o ser humano vivia mais próximo da terra que o gerara, mas paradoxalmente cada vez mais distante do Criador que soprou vida em suas narinas. Os homens se multiplicavam, e com eles crescia também a maldade. Era como se a semente do pecado, plantada no coração de Adão e Eva, tivesse germinado em incontáveis formas de violência, orgulho e depravação. As Escrituras afirmam que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Era uma geração que se acostumara a viver sem temor, sem consciência e sem arrependimento. Nesse tempo, as famílias eram grandes. Patriarcas como Adão, Sete, Enos e Jéred viveram séculos, passando seus ensinamentos adiante. Ainda havia lembranças frescas do Éden perdido, relatos contados à beira do fogo sobre como o mundo fora perfeito antes da queda. Mas a voz da verdade foi sendo abafada por corações endurecidos. E onde Deus desejava comunhão, o homem construiu um abismo de rebeldia. Matusalém nasceu nesse solo corrompido. Seu pai, Enoque, era um homem justo que andou com Deus de forma tão íntima que não experimentou a morte, sendo levado pelo Senhor. A vida de Enoque contrastava com a decadência do mundo, uma chama acesa na escuridão. Mas Matusalém permaneceu na terra, contemplando ano após ano a progressão do pecado e a aproximação do juízo. Ao redor dele, surgiam clãs que se orgulhavam de sua própria força, homens que tomavam mulheres conforme seus desejos, que construíam cidades e erguiam monumentos à própria glória. Ninguém queria ouvir sobre arrependimento. Ninguém se importava com as histórias antigas de santidade. O coração humano se tornará um campo fértil para toda perversidade. E assim, a longevidade de Matusalém se tornou também um sinal silencioso da paciência divina. Deus suportava, Deus advertia, Deus aguardava. Mas havia um limite. E cada novo nascer do sol trazia o mundo mais perto do dilúvio, o juízo que ninguém acreditava. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Seu nome era Matusalém. Nasceu quando o mundo ainda carregava o eco da voz de Adão, o primeiro homem, cujas histórias de um paraíso perdido chegavam aos ouvidos dos filhos e netos como lendas sagradas. Matusalém, porém, não se limitava a ouvir.
Desde pequeno, seus olhos pareciam enxergar além do que se podia ver. Ele carregava uma quietude que muitos não compreendiam. Não era passivo, era consciente. Seu pai, Enoque, era conhecido por sua devoção singular. Enquanto todos se entregavam à violência e à idolatria, Enoque se afastava dos clamores do mundo para buscar o Deus que seus antepassados traíram. Matusalém crescerá observando aquele homem caminhar com Deus como quem respira. E foi assim que aprendeu que a verdadeira vida não era feita só de muitos anos, mas de anos que honram o Criador. Quando criança, Matusalém era ensinado a contar não apenas os dias, mas os atos que marcavam sua fidelidade. Enquanto seus primos competiam em força e conquistas, ele se recolhia ao silêncio da reflexão. Alguns zombavam de seu jeito pacífico. Outros o respeitavam em segredo, sentindo que havia algo naquele menino que transcendia a carne. Na juventude, ele começou a ter filhos e netos. A cada geração que brotava de seu sangue, ele sentia a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Afinal, o mundo não melhorava, piorava. Os relatos de assassinatos, orgias e alianças perversas se tornavam comuns. Às vezes, Matusalém sentava à beira do campo e se perguntava até quando Deus suportaria. Mas não ousava questionar os planos do Altíssimo. Com o passar dos séculos, sua figura tornou-se lendária. Era um ancião de olhar profundo e passos lentos, cujas palavras soavam como ecos de tempos mais puros. Crianças cresciam, tornavam-se adultas, envelheciam e morriam enquanto ele permanecia. E cada funeral que testemunhava parecia entalhar uma nova marca de dor em seu coração. Viver tanto era também perder muito. Mas havia algo em Matusalém que jamais se corrompeu, a consciência de que sua existência tinha um propósito. Mesmo quando ninguém mais queria ouvir sobre o Deus de Adão, ele continuava a ensinar seus filhos que o Criador não esquece suas promessas e não ignora a perversidade. Sua longa vida era um lembrete silencioso de que a paciência divina tem um limite. Era noite quando Matusalém acordou sobressaltado. O vento que passava pelas frestas da tenda parecia sussurrar um presságio. O velho patriarca ergueu o olhar para o céu estrelado e sentiu o peso de uma revelação que não podia ignorar. Naquele silêncio profundo, ele se lembrou das palavras que seu pai, Enoque, lhe dissera antes de ser tomado por Deus: o juízo virá, meu filho. E tudo o que agora floresce sem temor será arrancado pela raiz. Durante muitos anos, Matusalém tentou sufocar a angústia que crescia em seu peito. Ele queria acreditar que talvez o coração humano pudesse mudar antes do castigo final. Mas cada geração parecia mais distante da santidade, mais apaixonada pela violência. Ele via homens se gabarem de quantos mataram, via mulheres entregues a toda forma de corrupção. Via crianças crescerem sem conhecer sequer uma oração. Havia noites em que Matusalém fechava os olhos e perguntava a si mesmo se valia a pena continuar falando de arrependimento. Afinal, quem ainda queria ouvir? Ele sentia o confronto entre a carne cansada e o espírito que insistia em não desistir. A carne dizia: você já fez sua parte. Deixe que cada um siga seu destino. Mas o espírito sussurrava: enquanto houver fôlego, a responsabilidade. Certo dia, enquanto caminhava pelo campo, Matusalém viu seus próprios filhos disputando territórios com violência, como se fossem estrangeiros uns para os outros. A cena partiu seu coração. Ele entendeu que não bastava ter vivido séculos, era preciso decidir o que faria com os anos que ainda lhe restavam. Ali, no silêncio da madrugada, ele sentiu o chamado de Deus crescer em seu íntimo, permanecer como testemunha viva de que o Criador não tolera o pecado indefinidamente. Foi naquele momento que Matusalém tomou uma decisão. Ele reuniria sua descendência e falaria com franqueza sobre o dilúvio que viria. Ainda que zombassem, ainda que virassem as costas, ele não se calaria. Sua longa vida não seria apenas uma curiosidade, mas uma advertência. A partir daquela noite, o patriarca carregou consigo não apenas a dor de ver o mundo afundar, mas também a certeza de que Deus lhe confiara a última chance de alertar corações endurecidos. Os anos se tornaram décadas, e as décadas, séculos. Matusalém continuava vivendo enquanto tudo ao redor parecia definhar espiritualmente. A cada manhã, ele despertava com a esperança de ver sinais de arrependimento. Mas o que encontrava eram homens ainda mais orgulhosos, famílias ainda mais corrompidas. O mundo não só ignorava as advertências, fazia delas motivo de escárnio. Matusalém se levantava diante de sua parentela e dizia que o Senhor tinha limites para a paciência, que ele não permitiria que a violência fosse eterna. Mas os corações estavam endurecidos como pedra. Muitos olhavam para aquele ancião com desprezo,
questionando por que um homem tão velho insistia em falar de juízo. Se esse dilúvio fosse real, por que não aconteceu até hoje? Zombavam. Alguns até insinuavam que Matusalém prolongava sua vida apenas para manter viva uma fábula inventada. Era nessa atmosfera de incredulidade que o patriarca sentia o silêncio de Deus como um peso insuportável. Ele orava na calada da noite, suplicando ao Altíssimo uma resposta, um sinal que mostrasse que não estava sozinho. Mas o céu parecia mudo. Não havia visões como as de seu pai Enoque. Não havia trovões, não havia resposta. Apenas o vento frio que varria as planícies e levava embora seus lamentos. Em seu íntimo, Matusalém lutava contra a tentação de desistir. O cansaço dos ossos se unia ao cansaço da alma. Ele via seus filhos se afastando, seus netos se entregando aos mesmos pecados que antes ele condenara. E perguntava a si mesmo, será que Deus ainda me escuta? Será que ele ainda deseja que eu permaneça aqui, quando todos perderam a fé? Por vezes, sentava-se sobre uma pedra e deixava que as lágrimas corressem livres, sem ninguém para testemunhar sua dor. Porque viver tanto tempo não era apenas uma bênção. Era também uma provação. Era o peso de contemplar cada geração se perder, enquanto Deus guardava silêncio. Mas mesmo sem resposta, Matusalém não abandonou sua convicção. Em algum ponto do coração, ele sabia que a demora de Deus não era ausência. Era apenas a misericórdia dando aos homens mais uma chance. E ele decidiu esperar, ainda que seus joelhos tremessem e sua voz se tornasse rouca de tanto clamar. Com o tempo, Matusalém passou a ser visto como um incômodo que precisava ser silenciado. Seus próprios descendentes, antes atentos às suas histórias, começaram a considerá-lo uma vergonha. Alguns líderes das tribos vizinhas diziam que a insistência dele em falar de arrependimento era uma afronta ao progresso que haviam alcançado. Eles se orgulhavam das cidades que erguiam, das armas que forjavam, das alianças que costuravam para tornar seus nomes temidos. Para eles, o velho patriarca era apenas um eco de uma era ultrapassada. Os confrontos se intensificaram quando Matusalém ousou declarar que Deus não aceitaria mais o derramamento de sangue inocente, nem a perversidade que se tornará parte da rotina. Ele se levantou em assembleias e proclamou que o Criador já havia determinado um fim para aquela geração corrompida. Suas palavras inflamavam os ânimos. Homens armados batiam os punhos contra o peito, acusando-o de profeta da desgraça. Mulheres cobriam os ouvidos das crianças, como se o simples som de seu aviso fosse uma praga que contaminava a juventude. Certo dia, um grupo de homens foi até sua tenda. Eles não queriam ouvir conselhos, mas exigir que ele parasse de espalhar medo. O mais jovem, com olhos endurecidos, disse, se teu Deus é tão poderoso, por que não te leva como levou teu pai? Por que ficaste aqui só para amaldiçoar nossa felicidade? Matusalém ergueu o rosto, sentindo o coração apertado, e respondeu com voz firme, porque Deus é paciente. Mas sua paciência não é infinita. A partir daquele encontro, ele passou a ser vigiado. Seus passos eram comentados, suas visitas interpretadas como tentativas de provocar divisão. Alguns parentes mais temerosos se afastaram, temendo represálias. A solidão, que antes era apenas espiritual, tornou-se também social. Era como se cada vez que ele pronunciasse o nome do Senhor, erguia um muro mais alto entre si e o mundo. Em meio a essa pressão, Matusalém se perguntava onde estava Deus. Será que o Altíssimo permitiria que sua voz fosse calada por homens que amavam apenas a si mesmos? Ele não tinha respostas. Mas tinha a convicção de que, mesmo que todos o abandonassem, Deus ainda o via. E isso bastava. Os anos avançaram como um rio que não cessa de correr. A barba de Matusalém tornará-se branca como a neve que às vezes cobria as colinas. Seus olhos haviam visto mais do que qualquer outro homem poderia suportar. Muitos que nasceram após ele já haviam descido ao pó. E, mesmo assim, ele continuava ali, com o corpo vacilante e o espírito preso a uma missão que não escolhera para si. Numa tarde fria, enquanto observava homens festejando em volta de altares pagãos, algo dentro dele se partiu. Pela primeira vez em séculos, sentiu que não aguentava mais. Ele recuou até sua tenda e se ajoelhou, o corpo tremendo de exaustão e desespero. Lágrimas grossas caíram sobre o chão de terra. Pela primeira vez, ousou sussurrar palavras que nunca permitirá emergir de seu coração. Senhor, por que ainda estou aqui? Por que prolongas meus dias, se ninguém quer te ouvir? Por que fizeste de mim uma testemunha que ninguém respeita? Naquele instante, a fraqueza tomou conta de sua alma. O patriarca, que por tanto tempo mantivera firme a voz do testemunho,
sentiu orgulho se esfarelar. Seu silêncio não era mais apenas uma decisão de prudência, era a confissão de que já não tinha forças para lutar contra toda a incredulidade sozinho. Pela primeira vez, ele desejou ser levado como seu pai Enoque. Desejou abandonar a missão. Mas no fundo daquele colapso, algo suave nasceu. Um lampejo de humildade que ele não conhecera. Porque, por mais que sua vida fosse longa, ele agora entendia que não passava de pó sustentado pelo sopro de Deus. E, na pequenez daquela confissão, brotou uma chama nova, a certeza de que não importava se o mundo ouvisse. O que importava era que Deus o via. Levantou-se, ainda trêmulo, e saiu da tenda. Os homens ao longe ainda dançavam em seus altares de vaidade. Mas Matusalém não os olhou com desprezo. Pela primeira vez, seu coração se quebrou em compaixão verdadeira. Ele desejou que se arrependessem, não para confirmar suas profecias, mas para que não perecessem. Naquele momento, seu orgulho de ser o mais antigo se dissipou. Restou apenas a fé de que Deus sabia o que fazia. E isso bastava para que ele desse mais um passo. Na última fase de sua vida, Matusalém já não era o mesmo homem que se esforçava para convencer corações duros com palavras severas. Algo em seu semblante havia se tornado mais sereno, como se a luta por provar algo tivesse cessado. Seus ossos doíam, sua voz era rouca, mas seus olhos carregavam uma luz que ninguém podia negar. Mesmo quem o rejeitava não conseguia evitar a impressão de que havia algo sagrado naquela presença. Foi numa madrugada silenciosa que ele despertou com um estremecimento profundo. Seu corpo estava pesado, e a respiração saía em intervalos frágeis. Mas seu coração pulsava com uma convicção diferente. Enquanto as estrelas tremulavam no céu, Matusalém sentiu que o momento chegará. Ele não teve medo. Era como se todo o esforço, toda a dor e todo o silêncio de Deus convergissem para aquele instante. No íntimo da alma, ouviu uma voz que não vinha de fora, mas do profundo do seu espírito: Filho, teu tempo está completo. Dorme em paz. Ele fechou os olhos, e imagens de tudo o que viverá passaram como um rio diante dele. A infância com Enoque, as primeiras promessas, os dias em que acreditara que poderia mudar o mundo com seus avisos. Depois, vieram os anos de dor, os lutos incontáveis, as decepções com aqueles que escolheram o pecado. Mas no fim, compreendeu que sua vida tinha sido uma história contada pelas mãos do Eterno, uma história que não precisava da aprovação dos homens para ter valor. Enquanto seu coração abrandava, algo mudou nos céus. Alguns dizem que, naquela mesma geração, as nuvens começaram a se adensar como nunca antes. As águas do dilúvio, aquele juízo que ele profetizara, finalmente estavam se aproximando. Era como se Deus houvesse esperado com paciência até que o último patriarca da linhagem justa fosse recolhido. Somente então a chuva viria lavar a terra da corrupção. Matusalém expirou em paz. Seu corpo permaneceu imóvel, mas sua memória não. Até hoje, seu nome é lembrado como testemunha de que Deus demora em julgar não porque seja indiferente, mas porque é misericordioso. Mas, quando chega o tempo, sua justiça não falha. E foi assim que o homem que viveu quase 1000 anos reencontrou aquele que sempre o sustentou. A morte de Matusalém não foi apenas o fim de uma vida extraordinária. Foi o marco silencioso que selou uma era. Quando seu corpo foi depositado na terra, toda a criação parecia conter a respiração. Aquele que viverá 969 anos já não caminhava entre os homens, e nada mais impediria que o juízo de Deus se manifestasse sobre a corrupção que infestara cada coração. Os poucos justos que restavam, entre eles Noé, sentiram um frio diferente percorrer a espinha. Não era apenas luto por um ancestral. Era a percepção de que algo grande estava para acontecer. E assim foi. Dias depois, as nuvens começaram a se acumular com uma fúria que ninguém havia testemunhado. As chuvas, que até então não passavam de orvalho suave, tornaram-se torrentes implacáveis. O dilúvio, profetizado durante gerações, chegará. O nome de Matusalém se tornou, então, uma lembrança incômoda para muitos. Pois não havia como negar que ele avisara, ano após ano, que Deus não deixaria o pecado prosperar para sempre. Alguns recordavam suas palavras e choravam de arrependimento tardio. Outros endureciam o coração até o último suspiro. Mas a verdade permanecia. Ele fora uma voz da paciência divina, um lembrete vivo de que a misericórdia e a justiça caminham juntas nas mãos do Criador. Ao mesmo tempo, sua história deixou um legado silencioso para todos que vieram depois. Viver muitos anos não é, por si só, uma bênção, se esses anos não forem usados para glorificar a Deus.
Porque longevidade sem propósito é apenas uma contagem vazia. Matusalém foi diferente. Seus dias, mesmo cheios de dor e cansaço, se tornaram testemunho. Seu silêncio, muitas vezes doloroso, foi mais eloquente do que qualquer discurso inflamado. Hoje, quando ouvimos seu nome, somos confrontados com perguntas que não podemos ignorar. O que estamos fazendo com o tempo que Deus nos concede? Nossas vidas apontam para o Criador ou para nós mesmos? Somos testemunhas da paciência de Deus ou cúmplices da decadência do mundo? O legado de Matusalém ecoa como um chamado, que cada ano nosso seja contado não apenas em calendários, mas na eternidade, como um marco de fé e obediência. A história de Matusalém é uma advertência e uma inspiração. Ele viveu quase 1000 anos, mas não foi a quantidade dos seus dias que o tornou grande, foi a forma como ele permaneceu firme, mesmo quando tudo ao redor se corrompia. Matusalém não teve castelos, nem exércitos, nem fama que se estendesse além do seu clã. Ainda assim, seu nome atravessou milênios porque Deus fez da sua longevidade um testemunho. Muitos desejam uma vida longa, mas poucos entendem que o verdadeiro valor dos anos está na obediência. De que adianta prolongar os dias se o coração se afasta do Criador? Matusalém nos lembra que paciência não é conivência. Deus suporta, Deus adverte, Deus dá tempo para arrependimento. Mas chega um momento em que a justiça se levanta como um rio caudaloso. No seu tempo, Matusalém viu homens rirem do juízo vindouro. E quando finalmente partiu, ninguém mais pôde dizer que não havia sido avisado. Para nós, hoje, fica a pergunta: que legado deixaremos? Nossos dias são curtos se comparados aos dele, mas cada respiração também é uma oportunidade de honrar ao Senhor. Talvez você se sinta cansado de pregar a verdade num mundo que zomba da fé. Talvez carregue o peso de ser visto como antiquado ou fanático. Mas lembre-se, não é o aplauso do mundo que valida sua fidelidade. É a aprovação de Deus. O apóstolo Pedro escreveu sobre aqueles dias e sobre a paciência divina: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Hoje, quero perguntar a você, se a sua vida terminasse agora, o que ela contaria sobre quem você foi? Testemunha da paciência de Deus ou cúmplice da indiferença? Você está preparado para encontrar o Criador e entregar o relato dos seus dias? Está bom assim ou deseja que eu reescreva? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Agora vamos para a oração final, e isso pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Senhor nosso Deus, Pai de toda a eternidade, neste momento sagrado nos aproximamos de Ti com temor e humildade. Nós Te louvamos porque só Tu és o Deus que não muda, o Deus que sustenta cada geração e mantém o universo pela palavra do Teu poder. Ao recordarmos a história de Matusalém, nós reconhecemos quão pequenos somos diante da Tua grandeza e quão breve é a nossa vida se comparada aos Teus dias sem fim. Deus Santo, nós confessamos que muitas vezes desperdiçamos o tempo que nos dás. Enquanto o coração de Matusalém permanecia firme por séculos, nós frequentemente vacilamos em poucos anos. Enquanto ele carregava o testemunho da Tua paciência, nós cedemos à pressa, à ansiedade e à indiferença. Por isso, hoje suplicamos o Teu perdão. Lava-nos do orgulho que nos faz pensar que o amanhã está garantido. Purifica-nos da vaidade que nos distrai do propósito eterno que tens para nós. Senhor, Tu conheces cada um que ora comigo agora. Sabes quantos chegam aqui cansados, com o coração pesado pela dor, pelo desânimo ou pelo medo. Alguns já não encontram forças para esperar Tua resposta. Outros perderam a coragem de falar do Teu nome diante de um mundo que zomba da fé. Mas assim como Tu sustentaste Matusalém durante quase 1000 anos, cremos que também podes renovar nossas forças hoje. Renova, Senhor, o espírito abatido. Fortalece o que está vacilando. Aviva a chama que quase se apaga. Dá-nos a coragem de ser testemunhas Tuas, mesmo quando ninguém quer ouvir. Que a nossa vida, ainda que breve, seja usada para honrar-Te, servir-Te e proclamar que só Tu és Deus. Ó Pai, ajuda-nos a entender que a Tua demora não é descuido, mas misericórdia. Ensina-nos a esperar com paciência, a pregar com amor, a viver com integridade. Não permitas que a incredulidade endureça nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos mantenha sensíveis ao Teu chamado e dispostos a obedecer-Te, ainda que isso nos custe reputação, conforto ou aplausos. Senhor, faz-nos conscientes de que cada dia é um presente.
Que nunca nos esqueçamos de que nossas obras são contadas diante do teu trono. E quando chegar a hora de partirmos deste mundo, que possamos descansar como Matusalém, em paz, sabendo que cumprimos o propósito pelo qual fomos criados. Abençoa este irmão, esta irmã, esta família que agora se coloca em oração. Que o consolo do teu Espírito seja como um bálsamo sobre toda ferida. Que a tua presença seja refúgio para o cansado, esperança para o desesperançado, força para o que não vê mais saída. Nós entregamos tudo em tuas mãos e declaramos: só tu és digno de receber a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Rei, nós oramos. Amém.